Vamos começar agora um assunto novo, que é aprender o que é uma inequação exponencial, tá? Esse é o objetivo da aula. Então vamos lá. Inequação exponencial. Uma desigualdade que apresenta a incógnita apenas no expoente é denominada inequação exponencial. E aí vai ter alguns exemplos ali. Bom, a primeira coisa que a gente tem que parar para ver é qual é a diferença da equação para a inequação. Na equação, a gente lembra que falava que era uma igualdade, né? Na equação. Agora, na inequação é diferente, é uma desigualdade, tá? Uma desigualdade. E o que é uma desigualdade? Vamos ver aqui uns exemplos de inequação exponencial, ó. 3 elevado a x maior que 81. E isso aqui é uma desigualdade. Esse símbolo, quando a gente tem o símbolo de maior, menor, isso significa que é uma desigualdade. Ou aqui também, ó, 1 sobre 8 elevado a x é maior ou igual, né? Quando tem esse tracinho embaixo, significa igual, que 256. Outro exemplinho, ó. 5 elevado a x menos 3 é menor que 125. 7 elevado a x ao quadrado menos 1 é menor ou igual que a raiz quadrada de 49 elevado a x, tá? Isso aí são exemplos de inequações exponenciais, tá? E aí, como que a gente resolve uma inequação exponencial? Fiz um textinho aqui, ó, para a gente poder entender por escrito isso. Para resolver uma inequação exponencial, reduzimos os dois membros à potência de mesma base. Depois, sabendo que a função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente quando a é maior do que 1 e decrescente quando a está entre 0 e 1, aplicamos a seguinte propriedade, tá? Então, antes de falar da propriedade, quando a gente vê aqui, ó, que para resolver a inequação exponencial a gente reduz a dois membros à potência de mesma base, é o mesmo esquema da equação exponencial. Só que na inequação exponencial, a diferença vai estar que a gente vai trabalhar com as desigualdades, né? E além disso, vai ter essa propriedade aqui, ó, que a gente vai entender. Aqui ela tá a propriedade genérica, né? Mas depois, quando a gente for fazer exercícios e exemplos, vão entender direitinho essa parte que aqui eu creio que não vai esclarecer tanto. Então, ó, quando a base, né, ó, for maior do que 1, a elevado a x1 vai ser menor que a elevado a x2 se e somente se o x1 for menor do que o x2. E quando isso aqui acontecer, a gente vai manter a desigualdade do jeito que ela tá. Se ela for menor, vai ser menor, se for maior, vai ser maior, tá? E aqui, ó, se a base estiver entre 0 e 1, a elevado a x1 é menor que a elevado a x2, se e somente se o x1 for maior do que o x2, tá? E aí a gente vai inverter, vai trocar a desigualdade. Se ela estiver maior, ela vai ficar menor. A gente vai entender bem isso aí nos exercícios, porque aqui acho que não vai ficar tão claro, tá? Mas, como a gente vai estar trabalhando com desigualdade, né, na parte de inequação, eu fiz aqui, ó, uma partezinha para a gente relembrar, né? Relembrar o que é desigualdades. Então, vamos lá. A desigualdade, ela recebe esse nome por não se apresentar uma igualdade, né? A gente não representa uma igualdade. E esses aqui são símbolos, né? Que a igualdade é o símbolo lá de igual, de equação. Na inequação, a gente vai ter esses símbolos, né? Ó, que significa menor que, maior que, menor ou igual e maior ou igual, tá? E aí a gente tem aqui umas propriedades. Propriedades da desigualdade. A primeira propriedade, ela diz assim: somar o mesmo número a ambos os lados da inequação
não altera o sentido da desigualdade. A segunda, subtrair o mesmo número em ambos os lados da inequação não altera o sentido da desigualdade. A terceira, multiplicar os dois membros de uma inequação por um número positivo também não altera a desigualdade, né? O sentido da desigualdade. O sentido é isso aqui, né? Ó, se estiver apontando menor, vai continuar sendo menor. Se estiver apontando maior, vai continuar sendo maior, tá? A quarta, se a gente multiplicar os dois membros de uma inequação por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Vai inverter os sinais, que são esses símbolos ali, tá? Aí eu fiz aqui alguns exemplos para a gente entender isso. Ó. Lembrando que eu não resolvi as desigualdades, é só exemplo, tá? O primeiro exemplo aqui, ó, é quando a gente é dessa quarta propriedade, que ela diz que se multiplicar os dois membros por um número negativo, inverte a desigualdade. Então eu tinha aqui, ó, menos 3x maior que 27. Eu multipliquei por menos 1, né? Aqui ficou positivo, né? Menos com menos mais, ficou 3x. Antes era maior, então ficou menor. Inverte, né? Inverte o sinal da desigualdade. E o menos 27 aqui também, tá? Então, toda vez que eu multiplicar a minha desigualdade por um número negativo, eu inverto o sinal. O sinal da desigualdade, né? Não, os sinais dos números vai mudar conforme eu multiplicar o número, tá? Se eu multiplicar por um número positivo, ó, eu tinha 3x maior que 27, multipliquei ambos os lados por 2, então ficou 6x maior que 54, tá? E continuou o mesmo sinal, ó, eu não troquei. Depois aqui, ó, eu somei 4 em ambos os lados. Tá vendo? Ó, somei o 4 aqui junto com o 3x e somei 4 aqui com 27. E a minha desigualdade se manteve, tá? Não tô resolvendo, é só para mostrar que a desigualdade se mantém. Depois aqui, eu somei menos 3, né? Ó, tá vendo que o menos 3 não tá entre parênteses. Então, como não está entre parênteses, eu estou somando menos 3. Somei menos 3 aqui, ó, ficou menos 3 mais 3x maior que 27 menos 3, tá? Não resolvi, é só para mostrar que o sinal da desigualdade aqui não muda, tá?